Então, continuando, só mudando aqui, ó, o fleumático, ele adora tranquilidade. Ele adora descanso. A paz do fleumático é sagrado. É sagrado, tá? Então a rotina ele é no próxima característica aqui do fleumático, né? Então o fleumático, ele, vamos colocar aqui embaixo, ele gosta de rotina. O sanguíneo, ele é expansivo. O que é uma pessoa expansiva? Envolvente. É uma pessoa envolvente, né? Como nós falamos, ele já chega no lugar conversando com todo mundo, fazendo amizades, falando alto, né? Dando risada. Sentindo parte do Ele já ambiente, do local. já faz parte do lugar, né? Já é amigo das pessoas sem nunca ter vindo naquele lugar antes, nunca ter conhecido aquelas pessoas antes, né? Então essa é a característica expansiva. O colérico, ele já é mais prestativo. Para a gente entender isso, é só nós pensar da seguinte maneira. Se você convidar um sanguíneo para uma festa, como ele é expansivo, ele vai nessa festa para quê? Para se divertir, fazer amizades, para conversar. Se você convida um colérico para uma festa, ele gosta disso, ele vai ir, mas ele quer ir lá para fazer parte da festa, ele quer ser prestativo, ele quer ajudar em alguma coisa, ele quer colaborar em alguma coisa. Se você convida um melancólico para uma festa, eles são mais seletivos. Se você convidar ele para uma festa, ele vai perguntar, ele vai pensar, mas tem muita gente que eu não conheço? Tem. Quantas pessoas vai ter? Até que horas vai? Então são perguntas que o melancólico vai fazer. Então ele prefere ambientes e para festas em que ele tenha pessoas conhecidas, que não tenha muitas pessoas, não tenha que interagir muito, né? Então eles são mais seletivos nas amizades deles. E o fleumático aqui, eu coloquei rotina porque ele é mais, vamos mudar aqui, ele é mais rotineiro. Você convida ele para uma festa, ele vai sair da rotina dele. Aí ele já não vai gostar, até vai, mas ele vai também procurar estar ali no lugar onde das pessoas que ele mais conhece. Ele vai sentar no sofá ali com algumas pessoas que ele conhece e vai ficar por ali. Se não precisar interagir com ele, tá tudo certo. Tá bom. Eles não gostam de interagir muito, não. Eles até interagem, mas você tem que puxar eles para conversa, né? Tem que já estar mais puxando eles. O sanguíneo, eles são as pessoas mais amigáveis. Amigáveis no sentido em que dos temperamentos é o que mais faz amizade fácil. É muito fácil fazer amizade com um sanguíneo. Ele já chega conversando, já chega fazendo amizades. O colérico, ele já é mais dominador. Então ele faz amizade fácil, ele faz também. Só que as pessoas têm uma ideia, né, do colérico, né, às vezes até numa conversa, que ele quer sempre estar por cima, né, sempre estar dominando aquele ambiente, aquela conversa. Ter o controle, ele é mais controlador nesse sentido, né? E o melancólico, ele é mais o quê? É reservado.
né? Então ele é mais seletivo nas suas amizades, ele é mais reservado, né? Então ele não é aquela pessoa muito amigável, não. Né? Porque ele é assim, entendeu? Ele escolhe muito bem as amizades dele, né? Se ele chegar numa festa, em algum lugar assim, ele é aquela pessoa que fica mais na dele, mais observando, mais tranquilo. E os fleumáticos, eles são interessantes porque eles são indiferentes. Então, quer ser meu amigo? Beleza. Eu vou ser seu amigo. Não quer ser meu amigo? Tá tudo bem. Não tem problema. Então, essa indiferença é só nesse sentido. E às vezes a pessoa tem uma ideia disso do fleumático. Às vezes, como ele não reage muito às emoções, sempre ele está é chamado de cara e paisagem, ele sempre está do mesmo jeito, né? Se está triste é de um jeito, se está alegre está de um jeito, né? Se está emocionado, do mesmo jeito. Pô, mas esse cara é indiferente. Quer ser meu amigo? A pessoa, eu quero ser teu amigo. Não, quero, pode ser. Olha, cara, eu não quero ser teu amigo, mas não. Tudo bem. É o mesmo, dos mesmos jeitos. Então, olha que é interessante. A gente precisa, então, saber que essas são características de pessoas diferentes. Para a gente já se identificar. O importante é nessas questões de temperamento, a gente identificar qual é o nosso temperamento. Então você já não vai se sentir com algum tipo de problema, porque você vai olhar para as pessoas, um sanguíneo, por exemplo, vai olhar um colérico e vai pensar, mas por que eu não sou assim, né? Por que eu não sou mais... o colérico, ele chega nos lugares, ele já quer trazer, ser o prestativo, quer dominar a situação, ele quer resolver os problemas, ele quer... Está sempre, então, por isso que os coléricos, eles têm já mais uma liderança nata. Já é natural deles chegarem em ambientes, conhecer pessoas e já buscarem a liderança daquele ambiente, daquele lugar, né? Porque eles sempre querem fazer, eles sempre querem estar à frente disso. Aí um sanguíneo, às vezes, observa um colérico e mas por que eu não sou assim? Por que eu não sou desse jeito? E aí o melancólico olha assim, eu queria ser assim, né? Igual o sanguíneo, ser mais sociável, mais alegre, por que eu não sou? Então as pessoas, sem saber disso, elas acham às vezes que elas estão com algum problema. Eu estou com algum problema porque eu não sou assim. Não, ninguém tem problema nesse sentido. Significa que você tem um temperamento somente diferente do outro. Então é natural, é instintivo. Então a gente tem que pensar no temperamento da seguinte maneira: quando você precisa agir naturalmente, sem pensar muito, como que você vai agir? Você vai agir pela emoção, que nem o sanguíneo, ser impulsivo, falar, né? Muitas vezes antes de pensar, aceitar as coisas sem muito pensar sobre aquilo, ou você... numa situação que você precisa agir rápido, você vai pensar rapidamente por aquela situação e você vai tentar resolver e buscar sempre a solução daquele problema, ou você vai pensar muito. Você, diante de uma situação, você é o mais lento para reagir, você vai pensar mais sobre isso, e o fleumático não vai querer nem agir muito naquela situação, vai deixar as coisas acontecer. Então a gente tem que observar nesse sentido, como que você age numa situação em que você precisa ser instintivo, precisa agir naturalmente, né? Então, os quentes, eles são os mais rápidos na ação. Na hora de agir, eles são os que agem mais rápido. Os frios, eles são mais lentos. Eles precisam de tempo para pensar, para reagir. Então é importante isso. Para nós encerrarmos essa parte do temperamento, lembrando que isso, vocês podem estudar isso mais profundamente, porque ainda o sanguíneo ainda ele vai ter ainda mais 3 tipos de sanguíneo,
que vai pegar um pouco dos outros temperamentos, vai ter 3 tipos de colérico, 3 tipos de melancólico e 3 tipos de fleumático. Cada um deles, às vezes, pega um pouco do outro temperamento, né? Então fica diferente. Às vezes a gente confunde até na hora de analisar alguém, né? Opa, mas aquele ali tem mais de melancólico, mas parece que ele tem um pouco de colérico. E tem. Então a gente vai ter o temperamento dele do melancólico, que é o que vai ser mais forte, mas vai ter um segundo temperamento ali que ele vai puxar um pouco também. Né? Então, estudando profundamente, você vai entender isso aí. Dá para fazer teste, você pode buscar na internet, quem não sabia ainda sobre temperamentos, e para você identificar qual é o seu temperamento. Né? Identificar as pessoas também. Então, o sanguíneo, vamos lá para a fama deles, né, desses temperamentos. A fama negativa que cada um tem. Por exemplo, o sanguíneo, ele tem a fama de ser o sem noção. Por que sem noção? Porque é muito, muito forte. Aí a gente vai falar também sobre a maturidade e a imaturidade. Que é da pessoa. Né? Da pessoa buscar, né? Da pessoa buscar o conhecimento. Isso que nós estamos aprendendo aqui já é de alguém, né, que quer buscar uma maturidade, né, quer se desenvolver. Então a pessoa que é madura, que aprende sobre o temperamento dela, tem uma boa educação, ela vai aprender a dominar esses instintos dela. Né? Então uma pessoa imatura, um sanguíneo imaturo, é o sem noção. Que ele fala sem pensar se vai ofender as pessoas ou não. A privacidade dos outros por ser expansivo demais. Ele, por ser muito expansivo, invade a privacidade dos outros. É aquele que chega entrando na casa dos outros, mexendo nas coisas, se metendo na conversa, né, alheias, conversa que não foi chamada. Entendeu? Então, aquele que dá risada alta, né, já está dando risada alta, falando alto. Então, eles têm a fama de ser sem noção. Lembrando que se você identificar pessoas assim, ela é uma pessoa sanguínea. Né? E às vezes sem uma direção, certo? Os coléricos, a fama deles, qual que é a fama dos coléricos? São dois controladores. Os controladores. Briguento. Controladores. Controlador. Olha lá, vertigo. Controladores. Então é aquele, eu já coloquei aqui, né, dominador, é aquele que quer dominar, aquele que quer controlar a situação. Então eles podem também ser conhecidos como os insensíveis, porque olha só, o colérico, eu sou colérico, a Priscila é sanguínea, e Casal 20, o casal do time dos quentes. Os controladores, olha, o colérico, o problema dele, se ele não souber dominar, né, esse instinto dele, é que ele sempre tem razão. Né, a ideia dele sempre é melhor. Então, as pessoas vão falar, vão ter as ideias delas, vão falar, mas a minha ideia é melhor. E muitas vezes ele nem vai ouvir o que as pessoas estão falando. Por quê? Porque a ideia dele é menor. Então, se as pessoas estão dando ideia, como a Priscila falou, já chega atropelando. Não vou fazer assim e acabou. Minha ideia é boa. Então, eles acabam sendo os controladores ali, os briguentos, aqueles que querem resolver aí no calor da emoção. Né? O melancólico, qual que é a fama deles? Eles podem ter a fama de serem pessimistas, egoístas, né, por não querer se envolver, né, por pensar mais neles, não querer pensar muito em grupo, né, não socializar. Eles podem ser vistos ali como pessimistas, né, nas ideias deles e também como egoístas. E o fleumático, como é que é, Luísa? Preguiçoso.
É o preguiçoso, aquele que não quer fazer, não quer se envolver, tanto faz, né? O que vocês resolver tá bom. Então veja, é importante a gente saber isso, né? Para quando a gente vê pessoas dessa maneira, a gente já saber identificar o temperamento dela. Opa, eu acho que ele é um colérico. E saber lidar com essas pessoas nesse sentido, né? E saber que a pessoa é assim, isso faz parte da genética, né? Do gênero, ela nasceu dessa maneira. Mas o que nós precisamos aprender? Como eu falei, a gente conhecermos o nosso temperamento, conhecer o temperamento das pessoas para a gente poder saber lidar, né, melhor com cada uma das pessoas nas suas características ali. Né? Então é importante isso. Isso vai fazer parte da personalidade. Claro que como nós vimos nas aulas anteriores, a tendência nossa sempre é ir para o lado errado, né? Pela maldade. Então, a nossa genética, o nosso instinto, ele já foi afetado pelo pecado. Então, a nossa tendência sempre vai ser ir pela maldade. O nosso temperamento foi afetado pelo pecado. Então, se nós não buscarmos dominar o pecado que há em nós, dominar o nosso instinto, nós vamos, de fato, ser essa parte negativa do nosso temperamento. Né? Que é ser ou sem noção, um controlador, uma pessoa pessimista, egoísta, ou um preguiçoso, né, nesse sentido. Mas a gente tem que dominar as partes boas, né, dos nossos, deixar as partes boas do nosso temperamento. Né? Os sanguíneos são pessoas fantásticas, são as pessoas otimistas, as pessoas que motivam, as pessoas que alegram o ambiente. Né, que é muito bom estar do lado de pessoas sanguíneas, maduras, que vão mudar totalmente o ambiente. Às vezes você vai chegar num ambiente triste e vai lá tomar um sanguíneo que vai alegrar aquele ambiente, que vai motivar as pessoas, que vai alegrar aquele lugar. O colérico, ele já tem essa liderança nata desde criança. Se você observar uma criança em que as demais crianças seguem ela, que ela tem o domínio sobre as crianças, aquele provavelmente é um colérico. É aquelas pessoas que você olha e fala, mas parece que nasceu com liderança. E nasceu. Ele tem uma liderança nata. Então, o colérico, positivamente, se ele controlar essa liderança, é ele que traz soluções rápidas, sempre está querendo ajudar as pessoas, é prestativo. Isso vai ser muito positivo para a sociedade, para as pessoas que estão juntos. Os melancólicos, eles são mais analistas, né? Eles enxergam as minúcias das coisas, dos comportamentos, que os demais não enxergam. Então isso é muito bom para processos, para números, para identificar essas coisas, eles são excelentes, né, para ajudar sempre as pessoas no sentido de analisar os detalhes. Eles são perfeccionistas, eles gostam de buscar as coisas nos seus detalhes. Né? E o fleumático é extremamente observador. É aquela pessoa lá que você olha para ele e você não dá nada. Ele está lá quietinho no canto dele, mas ele está observando tudo. Está entendendo o ambiente, está olhando as pessoas. Então são às vezes excelentes conselheiros, né, que eles conseguem observar, aprendem muito rápido, porque eles conseguem também observar muitos detalhes e analisar isso. Então a gente conseguindo dominar o nosso temperamento, entender que as pessoas elas são diferentes, elas são daquela maneira, por causa do temperamento delas, você vai aprender como lidar também, como conduzir as pessoas, como amar essas pessoas do jeito que elas são. Né? E agora, nós vamos encerrar essa aula aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre as condições de saúde, que também aí fazem parte da construção de uma personalidade de cada pessoa. Paramos por hoje e até a próxima.